E aí tá ao vivo e a cores, vamos lá. É verdade, como se fazia, como se falava há muito tempo na época que eu era criança. Essa expressão, Uhum. apesar da televisão já ter mais de 10 anos, se não me engano, que eu nasci em 80 e as cores vieram aí na década de 70 por ali, então já tinha 10 anos, mas ainda assim essa expressão ao vivo e a cores ainda era muito utilizada lá pelas décadas de 80 e 90, né? Mas e o mundo hoje já não é mais só ao vivo e a cores. Ele é digital, ele é online, ele é aqui e agora. E a gente fica sabendo dessas notícias assim num instante. Né? É verdade. É fato que ontem, antes de responder a sua pergunta, eu já estava voltando do meu trabalho. E ali eu já comecei a ouvir no rádio os primeiros murmúrios de que alguma coisa não vinha bem. Então a gente já ia imaginando que provavelmente, né, Elizabeth já tinha, na verdade, no meu entendimento, já tinha partido, mas aí a gente sabe como é que essas notícias acabam acontecendo. E aí, ô Jansen, você E fala existe um sobre. protocolo, né, Vitor, que tem que acontecer, não tem jeito, né? É Exato, inevitável. como a Não gente tá, não viu. tá morrendo, não tá morrendo o Jansen, está morrendo a Elizabeth. Tem que ter um protocolo nessa história, não tem tudo. Exato, exato. Exato. E aí, com todo esse protocolo, a gente viu nos pequenos gestos, inclusive, como, por exemplo, colocar a placa à frente dos portões para dar a notícia às pessoas, sabe, sem necessariamente ser uma notícia sendo dada, por assim dizer, através das assessorias. Até É. porque naquele Sem momento arauto, né? sem Sem um ara, arauto. sem, mas acho que aquele seria um arauto naquele momento, né? É, é. Seria o grande arauto. É claro também, porque aí já que você traz o arauto, isso significa que essa monarquia também já vinha se revitalizando, e É. muito por força do príncipe Philip, que era o marido da rainha, o pai do agora rei Charles III. A gente tem que se acostumar a chamá-lo de rei Charles e não mais príncipe Charles, né, que É quando eu nasci, verdade. inclusive, ele era somente um príncipe, né, e aí esse renovar da monarquia se dá, inclusive, pelo pai, que já naquele tempo, na década ali, eu acho que é de 40, 50, algo assim, ele começa a perceber os novos meios e coloca a monarquia, entre aspas, à disposição para que as pessoas, inclusive, pudessem visualizar como é que é o dia a dia de uma família real. Aliás, eu acho que eu vinha ontem e hoje, né, pensando sobre o que a gente ia falar, e aí você falou da questão da morte, né, Janzi? Eu acabei nem respondendo ainda a sua pergunta. Tô esperando isso. Mas você falava, né, da questão dos protocolos e tal, e não é uma coisa simples, né? Eu fico imaginando como é que deve ser, por exemplo, o Charles, que agora ele imediatamente morreu, virou rei. É uma notícia dupla, morre um, nasce o outro. E isso eu acho muito interessante. E ele tem que entender primeiro, olha, quem está aqui não é a rainha, é a minha mãe que morreu. E todos os familiares ali fazerem esse momento para depois aquele negócio todo se publicizar. E aí, antes de responder a pergunta, você quer fazer uma pergunta, Jansen? Pode. Não, Não. pode seguir. Antes de responder a sua pergunta, eu vou até fazer, se você me permitir, com toda a caridade, todo o carinho que você sabe que eu tenho por você, e é um carinho mútuo, né, de que, aliás, é o mesmo carinho que nós temos pelos nossos ouvintes aqui do programa Link. Eu digo para você o seguinte, Jansen, nós não podemos mais chamar de Sua Alteza, e sim de Vossa Majestade, É porque o rei. verdade. É verdade! Protocolo, protocolo de. Como é que dá o nome disso? Na verdade, são aquilo que a gente aprende em língua É portuguesa. vocativo, né? Vocativo. É É um vocativo. vocativo, é um dos vocativos, É, né? Ou mudou o pronome de vocativo. tratamento, para ser mais preciso, o Ou pronome de nome de tratamento é tratamento. majestade para quem é rei e Vitor alteza para também é quem é cultura. princesa, com certeza. Eu queria saber o seguinte, nessa sua cultura, esse café é um café real? Aliás, vale Não, lembrar que na Inglaterra, às 17 horas, né, é a tradicional hora do chá. Aqui o pessoal toma deixar. café Esse mesmo. café, esse café, ele é real porque não é digital.
nem virtual, mas é daqui de casa mesmo. Ô, Mas eu Jansen, tenho, fala. qual é a sensação que você tem em relação à sucessão? Para poder Uhum. a gente dar sequência E aqui no da papo. sequência, assim, então, Ah, qual é a sua eu, sensação de sucessão? Porque me parece que dada a idade avançada do rei Charles III, a dificuldade do povo inglês de ter simpatia a ele e principalmente a rainha consorte, a duquesa da Cornualha. Como é que é o nome dela? Esqueci agora, né? não é Margaret, mas eu vejo aqui a Duquesa de Eu Cornualha, esqueci o vamos nome lá. dela. Mas Camila parece Parker, a que produção aqui Camila do YouTube. Parker, isso mesmo, Camila Camila Parker. Parker, isso. Obrigado. E, quer dizer, eles não são simpáticos, né? E a Rainha Elizabeth se protagonizou por uma rainha amada, né? Eu Mas tenho às para vezes mim, odiada, viu? Às vezes mas odiada. odiada por um, dois, três, né? Se você comparar a quantidade de gente que não gostava dela, era muito pequena. Eu acho que mais ou menos na época do falecimento da princesa Diana, que hoje, se viva e tivesse casado com ele, nós a teríamos visto virar rainha, a rainha Rainha. Diana. E isso nós não vemos. Né? Talvez os súditos lá na Inglaterra gostariam de ver, na verdade, não Charles. Vou já adiantando a minha resposta, não Charles, Então, pronto. mas Pode William, ir. que é o filho da Mas é que é o isso que eu estou filho falando. é o filho da rainha. Agora, a gente precisa ver também, porque é, não, eu tenho um amigo que teve a oportunidade de estudar com Charles e me contou algumas coisas, já tem um tempinho, muito antes dessa situação, então poderia até falar com muito mais propriedade do que eu. Mas pelo que a gente percebe da figura dele, ele não parece ser realmente também essa pessoa que faz querer ser quisto, que tem ali realmente, olha, eu sou o soberano, eu sou aquele que estou aqui, entre aspas, no comando, porque vale lembrar aos nossos ouvintes que, né, ele não, na verdade, ele não manda nada, ele é só uma figura ali que ajuda, inclusive, a dar uma unidade a toda a história da Commonwealth, ao Reino Unido e tudo, que são várias coisas que daria panos para manga para a gente falar o que seja. E aí eu acho que tem que ver, na verdade, antes da gente sair especulando, é o quanto ele vai gostar de estar sentado naquele lugar. Que nada mais é que um trono. Que, inclusive, no último maio, ele esteve sentado já para fazer representar a sua mãe, uma vez que ele, naquele momento, ela já estava demonstrando o desfecho que se deu ontem. Então, eu acho que primeiro a gente precisa ver. Eu não sei ainda se o Charles III já fez ou não o seu pronunciamento à nação, que isso estava esperado. Ontem já tinha dito que não se faria, então precisamos ver, inclusive, nesse primeiro discurso do já rei Charles III, o que vai acontecer. Agora, as pessoas sim têm especulado. Queremos o William, porque, inclusive, é mais novo, que o pai poderia abdicar em nome do filho, que aliás era a coisa mais esquisita, que eu mesmo olhava assim, a rainha já com idade, mas assim, ele parecia mais velho que a mãe, Eu na acho, minha percepção, inclusive, eu acho, entendeu? inclusive, Vitor, que por pouquíssimo ele não ia antes da mãe. Muita gente chegou a pensar isso também, de que ele não iria antes da mãe, pela figura física dele. E Ele aí parece, não. ele Oi, parece mais velho divisão. que Elizabeth. Ele parecia mais velho que a própria mãe. Né? Agora, só trazer de volta a figura da mãe, que você não perguntou, mas eu gostaria de observar isso, que foi até uma observação muito interessante que a minha irmã fez ontem, quando a gente estava aqui almoçando e tivemos a conversa parou, inclusive, aqui. Estavam conversando coisas sérias, a conversa parou, e ela falou: ela é aquela viúva que perdeu o marido e que agora está partindo. Porque, veja, no momento da morte, apesar dela já ir apresentando algumas questões de saúde, ela ainda tinha uma aparência boa, Firme, firme, de que aparência estava firme. firme, que estava com saúde. E há 3 dias, quando ela dá a posse à nova primeira-ministra, você já vê que ela ali já estava, acho que a palavra é bem essa, ela estava à beira de definhar.
ela já estava bastante debilitada. Então, muito provavelmente, também, claro, a idade avançada, etc., ele acabou levando a mãe. Mas, Tem Covid também, né? Tudo isso ajuda, né? Vai sim, debilitando o sim, organismo, né? Não tem dúvida. sim, sim, sim. E ela chegou, se bem me recordo, ela chegou a passar pelo problema da Covid em casa, mas Foi. saiu-se bem. Como muitas pessoas Mas também saíram-se como bem, muitas mas ela se pessoas têm vacinou, sequelas, né? enfim, né? Oi? Mas como muitas pessoas há sequelas, né? Sim, sim. E ela, E, ela tem 96 anos, né, cara? Não está se falando de um jovenzinho de 30, né? é verdade, não, e de Isso detalhe, é bastante complicado. Agora, ô Vitor, eu queria te perguntar o seguinte: eu tenho a impressão um pouco diferente em relação à rainha da Inglaterra. Eu passei a juventude estudando nos bancos escolares e muito se falava naquela época, inclusive existia um bordão dizendo, né, fulano é como a rainha da Inglaterra, como se fosse uma pessoa apenas figurativa. Com o passar do tempo, eu fui aprendendo e conhecendo um pouquinho, porque eu acompanho política já há alguns anos, que não é assim tão figurativa não, né? Muito pelo contrário. Eu acompanhei muitos casos em que quando o morador da Rua Downey 10 era chamado no Palácio de Buckingham, ele tremia um pouquinho, porque ele sabia que ele ia ter que pensar duas vezes ao voltar, porque ele era chamado para uma conversa. Alguns não voltavam primeiro-ministro. Alguns não voltavam primeiro-ministro. Então, aquela imagem que a gente tinha quando era conhecido lá atrás, né, quando era jovem lá atrás, de que ela apenas a rainha da Inglaterra, como figurativo, isso não se aplica na realidade. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, também em termos globais, é que ela tinha a figura de uma estadista que sustentava o conceito moderador, efetivamente, da função real, que seria para ser exercida em qualquer monarquia. Né? eu Ela acho que nesse respeitava sentido, extremamente o papel do primeiro-ministro, do presidente do parlamento inglês, da Casa Judicial da Inglaterra, tudo isso ela respeitava. E ela mesma cuidava de equilibrar esses papéis, entrando aqui e ali apenas pontuando, mas dando a direção. A nação tinha um direcionamento. Quem dava o direcionamento? A rainha da Inglaterra. Eu acho que esse papel moderador do monarca faz muito bem à Inglaterra e a todo o bloco da Commonwealth. Eles fazem questão, inclusive, de manter-se súdito de Sua Majestade, né? Por conta da capacidade que ela tinha exatamente de alinhamento e da, a essa força, essa capacidade da monarquia de trazer isso. É muito por conta da Elizabeth, propriamente dito, ou o papel do monarca é esse em quaisquer situações ou em quaisquer país em que ela existe? veja bem, né, Jansen? Eu acho que o papel do chefe, da figura de Estado, eu esqueci a palavra exata para a gente usar a palavra certa, depende muito de quem de fato senta. Também acho. Porque, e aí acho que nesse sentido, o figurativo é um pouco nesse sentido, ela é a figura, ela passa a ser a cara. Quando Elizabeth esteve aqui, ela era a Inglaterra, por assim dizer, visitando. Da mesma forma, quando nós temos o nosso atual presidente Bolsonaro viajando em algum lugar, é o Brasil que está indo ali porque ele vai em nosso nome. Então, Pronto. assim, isso tudo muito depende da figura. Agora, essa questão que eu acho que você está buscando tem muito a ver assim, será que é uma das outras especulações? Se a monarquia agora cai ou fica, é uma coisa que eu acho que a gente precisa ver. Tudo dependerá também dali da figura do Charles, tudo dependerá de como os próprios súditos querem que essa sua vida continue acontecendo, e você traz até um dado importante
importante. Veja que até o Canadá, que muitos de nós às vezes não temos nem ideia de que ali também é uma terra britânica, apesar da gente ter que, quando vai, nunca fui lá, mas quando vai lá, eu não vou pedir à rainha o passaporte, eu peço ao governo canadense o passaporte, Canadense. mas ele está ali justamente atrelado. E acho que é justamente isso que vai dando a forma. Mas a gente também não pode se esquecer que esse bloco ainda tem lugares separatistas. Tem gente que está querendo se separar. E Não, no próprio esse Canadá. bloco. Oi? No próprio Canadá. No próprio Canadá. E a gente também não pode se esquecer que a própria Inglaterra, o país Inglaterra, ele fez uma opção separatista. Falando um pouco mais, claro que uma coisa não tem muito a ver com a outra, mas só para a gente trazer alguns dados aqui. Ele mesmo fez a opção porque, olha, vou me separar do. Vou fazer o que a gente aprendeu como Brexit. Grã-Bretanha saindo da Da União Comunidade Comum Europeia, Europeia. da Comunidade Comum Europeia, que era um negócio que, quando eu ainda estava nos bancos escolares, eu aprendi que era o grande movimento, que dali começava a grande União Europeia, aqui no Rio, aqui na América do Sul a gente tendo, né, os nossos países, e lá em cima também o Alca, enfim, por aí vai. Diga, Jansen. Mas você acha que a monarquia corre risco? Eu acho que não. Eu não acredito. Eu estou falando o que eu ouvi ontem. Ah, você falou em Porque ontem a tese, né? gente teve. São teses. E aí. Sabe uma coisa, ô Jansen? É quase. Vou fazer até um comparativo com outro, entre aspas, monarca. O Papa, o atual Papa Francisco. Só porque ele está com o joelhinho com defeito, as pessoas já estão perguntando: ele vai renunciar? Ele fez recentemente o consistório, que é o momento em que ele cria os cardeais, que são aquelas pessoas que se tornam efetivamente elegíveis futuro Papa numa possível sucessão, e as pessoas já estão dizendo assim: ele vai renunciar? Ele vai acabar? Não, não é isso. Ele mesmo já disse: não, não vou, eu vou continuar aqui. Mas as pessoas estão ali, ó, jogando para cima para ver o que, tentando colher maduro. Eu acho que nesse momento a imprensa, sobretudo, né, porque nós da imprensa que acabamos falando somos de certa forma as vozes, a gente está jogando para cima, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui agora. O que é que vai acontecer? A monarquia cai, a monarquia fica, o Charles fica, o Charles sai. Então é isso. E aí nesse sentido que eu estou sendo um pouco mais assim, peraí, vamos ouvir o que ele tem para dizer, vamos ver como é que ele vai se comportar. Porque pode ser que ele sente ali naquela cadeira e diga assim: agora eu sou um monarca e Gostei, gostei, né? gostei. Tá Gostei. quentinho, mamãe deixou quente, vou ficar aqui. Pode ser que ele goste, não há dúvida, não há dúvida. Só que eu tenho a sensação que, bom, o tempo dos déspotas, pelo menos na história da monarquia, eles ficaram para trás. Nós temos Isso acabou. déspotas hoje muito mais fora da realidade monárquica do que na monarquia propriamente dita. E como essa fase dos déspotas já passou e há muita atenção ao comportamento, à resposta do povo, né, da população, eu tenho para mim que isso vai influenciar muito a decisão, não apenas do rei Charles III, dito, mas também e principalmente da casa real. Então, essa casa real vai pensar nessa condição. Essa casa real vai pensar nessa circunstância e aí avaliar o que é melhor para a manutenção desta unidade, desse status quo da monarquia inglesa, que dá essa segurança para todo o bloco da Commonwealth. Então, eu acho que, de certa forma, isso será discutido, no mínimo, no café da manhã de hoje lá na Inglaterra. Hoje a família real vai tomar o café pensando nessas coisas, né? Aham. Entre menino desce daí ou coisa parecida, lá com os filhos do William, alguém vai dizer assim: escuta, não era melhor a gente fazer assim, assado e tal, porque aí a gente não muda muito a situação, não haverá especulação, vovó vai em paz, eu assumo e tal. Eu tenho a sensação de que isso será pensado. Porque é inevitável se olhar para a realidade
de que Charles não é simpático, nem mesmo dentro da Inglaterra, não é visto com simpatia, a mulher dele menos ainda, e o inglês pode não gostar de tê-los como súditos. E não é tão simples assim dizer, dane-se, eu sou o rei, um abraço. Né? Existe uma coexistência, existe uma certa... Você está aí, tudo bem, você é o rei, mas eu deixo você estar, porque não é tão mais simples, não é apenas dizer eu sou rei e top-down, não existe mais isso. E acho que a sensação de querer que você seja meu rei foi o que manteve sempre a Elizabeth tão popular e tão querida, e acho que isso a Casa Real inglesa não vai querer perder. Essa é a sensação que eu tenho. Né? Sim, Tem aqui, vale olha, o rádio, você sabe muito bem que é uma das coisas mais fantásticas que tem, e as pessoas vão acompanhando a gente e vão com mandando informação certeza. aqui, respondendo, interagindo conosco. E tem aqui ouvinte dizendo que, olha, o Canadá já é separado. Não, sim, a gente sabe que o Canadá é separado. O Canadá não é colônia inglesa, né? Mas o Canadá faz parte do bloco da Commonwealth, isso é que a gente queria dizer. E ele e Exatamente. mais 55 países, né? Ele e mais 55 países. É país Que para não é dar com pouca pau. coisa, né? Que não é pouca Não, claro coisa, é que não. muita coisa. É muita É coisa. muita gente. A própria Austrália, né? A É, Austrália é vale súdita lembrar, de Sua Majestade. sim, vale lembrar, a Austrália também, vale lembrar que eu falei, acho que isso vale tanto para a Austrália quanto para o Canadá. Quando a gente vai para lá, a gente pede autorização aos governos locais, ao governo do Sim, Canadá, ao governo da Austrália e, porventura, a qualquer outro governo. A gente não pede uma autorização à Inglaterra, até porque a Inglaterra é um dos países no qual ela é soberana, no é qual verdade. ela é a Tanto rainha. que ela, O restante é tanto que tudo ela colono. morreu na Escócia. Tanto que ela estava Exato, pensando na Escócia. sim. Que é um dos países que fazem parte do Reino Unido. É que aí é aquele Exato. lance que eu falei, né? São vários nomezinhos, e é uma realidade até um quanto tanto distante para a gente, que a gente tem essa dificuldade, até pelo fato de que nós vivemos já tivemos uma monarquia, ou melhor, um império que é diferente, né? Porque o Sim, cara, os dois eram imperadores, ou seja, aqueles que efetivamente mandavam e mandavam a revelia de uma constituição, porque a constituição foi escrita pelo próprio imperador, então não houve ali uma participação maior, e portanto ele imperava, ele mandava, né? Fazia, acontecia, e aliás você até trouxe, Jansen, já, né? Você lembrou aqui a questão do papel moderador, que aqui o poder moderador era de outra ordem, né? Era o fato de ele chegar e dizer assim, não, olha, eu tenho um efetivo quarto poder e que eu é que mando em todos esses outros aqui, é por vocês estão aqui. abaixo. Vamos por Exato. aqui. Né? O que não é o lado da Inglaterra. Não. Não é o lado da rainha, Não é de hoje. outra ordem. Não Não hoje, hoje. não hoje, Não não hoje. hoje, não hoje, não hoje. Né? Então, assim, de fato, são países autônomos, apenas pertencente. É que essa palavra a gente sempre tem muita dificuldade, né? Até não só de expressar, porque ela não é de língua portuguesa, que é a Commonwealth, que é, ou seja, é o bem, é o status de bem-estar comum de todos aqueles países, Todos integrantes. todos integrando para usar uma expressão nossa, né, naquela mesma vibe, naquele mesmo, Beleza. naquele mesmo, né, é isso, né, a gente tem que traduzir Beleza. para os nossos termos, né, Jansen? Vitor, você sabe que eu passaria aqui a eternidade batendo papo com você, porque você é sempre muito inteligente e muito pertinente nas suas colocações. Mas eu vou precisar encerrar o nosso bate-papo, porque Ah, não, nós eu quero estamos aqui. aquele A de fim de É, programa. nós, nós estamos conversando durante a minha resenha, que já era para ter terminado há muito tempo. Mas nós vamos tirar um tempo maior para falar sobre isso na segunda-feira. Nós vamos falar com Sim. mais calma. E, inclusive, quero informar para os nossos ouvintes que o Vitor participará de um quadro aqui mais longo, semanalmente, no programa Link, e que nós vamos trazer essas questões. Eu poderia até chamar, Vitor, de questiúnculas
Olha, internacionais e de cosmovisão, porque a gente tem muita coisa para papear sobre esses sim, assuntos geopolíticos, né? Eu acho que a gente sim, é sim. muito pertinente a gente trazer isso aqui. Inclusive com a participação do meu querido Armando Ribeiro, que você vai ter oportunidade de conhecê-lo, que já falou mais cedo e comentou exatamente sobre essa questão da sucessão e do que o mundo perde com a morte da Rainha Elizabeth. Acho que nós perdemos também, o mundo perde também, acho isso, mas acho que também ganha em perspectivas, dependendo do que vai acontecer dentro da Casa Real. Vitor, meu querido, muito obrigado pelo teu carinho e pela tua participação, sempre generoso comigo, e prepare-se porque você estará aqui semanalmente comigo batendo papo sobre essas questões. Um grande abraço para você, Quero muito fique fazer com isso. Deus E só para lembrar que e a gente tem aí fala. pelo menos 15 dias de 15 dias aí de eventos fúnebres. Campanha. Então, assim, o assunto não vai sair tão cedo Ah, da, sim, é verdade, é das verdade. notas. São 15 Os dias eventos. aí de várias celebrações, porque, como você falou, não é alguém qualquer. Aí a gente vai Não, ter espaço para comentar zilhões de coisas, o Charles já vai ter se pronunciado, e aí a gente vai ter muito. Começar a entender a cabeça dessa pessoa que está ali, que falava pouco também, né? nessa circunstância, nessa condição, muitos chás serão tomados até a gente definir essa questão. Um grande E abraço para você com o você. seu café, um abraço a todos. Tchau, querido. Tchau, tchau.